Então, aqui quando ele estava pregando sobre a abertura dos selos, no sermão primeiro selo, ele estava dizendo que quando foi mostrado para eles estes blocos, né, da igreja, de pessoas representando a igreja, ele disse que a noiva não estava no bloco dos mártires, naquela marcha, naquele ritmo. Observe aqui, deixe-me repetir. Os que o Senhor me mostrou, a noiva, ela não estava sob o bloco dos mártires, não. O altar de sacrifício dos mártires, mas tinha recebido vestes brancas, aceitando a anistia da graça da palavra vida. Aqueles que são noiva. Lembre-se que na abertura do quinto selo, o que é mostrado são almas debaixo do altar. No primeiro culto desta série, nós vemos no livro de Apocalipse, onde foi falado sobre estas almas debaixo do altar. E talvez alguém que ouviu somente aquele culto poderá pensar que íamos entrar em assuntos sobre os selos. E não estamos falando também de outra coisa, estamos falando sobre os selos. Estamos falando da abertura da palavra. Só não vamos entrar em detalhes especificamente sobre os selos. Mas aqueles que recebem a revelação de Jesus Cristo saberão muito bem que estamos pregando sobre os selos. A abertura dos selos, a abertura da palavra. Então veja que aqueles que fazem parte da noiva de Jesus Cristo, aqueles que serão arrebatados, eles não estão no bloco dos mártires. Aos mártires foram lhe dadas vestes brancas na visão de João, porque eles morreram pelo testemunho de Jesus Cristo. Eles deram suas vidas por amor à palavra. Então eles morreram, sofreram por serem cristãos. Mas a noiva não. A noiva, ela não passa por uma tribulação ou uma perseguição desta. E quando perguntaram para o irmão Branham, a noiva dos últimos dias terá a mesma perseguição que a noiva do tempo dos apóstolos, terá a mesma perseguição. Bem, quem fez esta pergunta estava muito consciente que se algo repete-se no ômega, então lá os irmãos foram perseguidos, e Tiago foi degolado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e outros, como Estevão, foram apedrejados, e houve uma perseguição tal, a ponto de Paulo ter sido comissionado para destruir aquela raça chamada cristã, não é? Os cristãos. Pois bem, então alguém pensou, então vai ter que acontecer a mesma coisa com os verdadeiros cristãos hoje, a noiva hoje? E quando foi feita esta pergunta, o irmão Bruno foi categórico. Ele disse, não, ela não terá que passar por isso. Então agora, isso está sendo explicado melhor aqui no sermão, o primeiro selo, onde ele diz, não, o altar de sacrifício dos mártires, mas tinha a noiva, tinha recebido vestes brancas, aceitando a anistia da graça pela palavra da vida. Vê? Então a noiva, ela recebe esta anistia, este perdão, esta dádiva, esta graça pela palavra. Tudo que a noiva faz é crer na palavra de Deus, incondicional. Vê? E diz, Cristo lhes deu vestes brancas. Uma outra citação está na festa das trombetas. O sermão que ele pregou sobre a festa das trombetas, no parágrafo 99, ele diz, houve 3 estágios disso. Como eu disse, os mártires, a era dos mártires, e então o estágio dos reformadores, e então o tempo do chamado para fora. Quando terminada a era laodiceana, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Então, Apocalipse 10, e a abertura destes mistérios que seria conhecido pela noiva, você percebe agora que viria exatamente não na era de Laodiceia, mas no término dela, no final da era de Laodiceia. Estão compreendendo? Amém. Veja. Então, é porque ele mostra aqui 3 coisas, os 3 estágios, que é a era dos mártires, que você sabe, entra ali pela 4ª era da igreja, aproximadamente, onde Roma dominou, onde a igreja romana dominou por mais de 1000 anos, ou quase 1000 anos, onde houve perseguição, mortes, açoites, queimação em fogueira, apedrejamento, tudo. E a contagem que se tem nos livros, como as catacumbas de Roma, eu já li este livro, e vários outros,
livro dos mártires. A contagem é de 68 milhões de cristãos que a igreja romana matou. Vê? Todos que eram contra a igreja, eles matavam. Eram mortos, eram dispersos. Suas casas eram tomadas, suas propriedades eram tomadas para a igreja. Por isso ele enriqueceu tanto. Vê? Isto não é contado nas histórias, isso não é contado em sala de aula. Como muitas coisas também não são contadas. Como que está acontecendo hoje na realidade, os jornais não vão te noticiar. Eles preferem te enganar com a morte, com o acidente, com a desgraça que aconteceu. Vê? Mas a verdade do que está acontecendo hoje não é próprio colocar na mídia. Os jornalistas são comprados a cada dia por empresários, por seres poderosos, por quem tem dinheiro, para esconder tal fato, para não revelar tal nome, para não contar tal coisa. Então o que sai para vocês não compensa você assistir. Uma boa parte é mentira. E a verdade que está é camuflada para que você não entenda. Por isso sai aquelas letras grandes, garrafais. E você acha que lendo o título já sabe da história, para que você não leia a matéria pequenininha. É muita coisa, é muita coisa. Pois bem, vamos nos ater aqui, senão eu vou entrar agora por outros assuntos. Houve 3 estágios. O primeiro estágio, ele diz, os mártires. Foi quando Roma dominou, não teve abertura de forma nenhuma para o crescimento religioso. Quem tivesse qualquer ideia diferente da igreja eram mortos e perseguidos. Não é? E muitos morreram. Mas, logo em seguida, o profeta fala sobre a era dos reformadores. Foi o tempo de Zwingli, muitos nomes, João Haas, que foi morto, queimado em uma fogueira. No entanto, na hora de sua morte, ele profetizou que morreria, mas de suas cinzas, Deus levantaria alguém que a igreja não conseguiria parar. Pegaram suas cinzas, jogaram num determinado rio, o local que aquilo foi. Lá na frente você vê que surgiu Martinho Lutero. E como foi que a igreja conseguiu barrar Lutero? Não teve como. Grande reformador. E daí Calvino e muitos outros reformadores. A era dos reformadores. Foi chamada a reforma protestante. Por que isso? Porque eles protestaram contra o sistema papal. Por isso são chamados de protestantes. Então isso ficou como um nome ruim. As pessoas quando falam protestante, misericórdia, é bode, é isso, é aquilo, mas eles não sabem o que aconteceu. Por que protestaram? Vê? Era um plano de Deus. Se não houvesse a reforma protestante, a igreja estaria continuando do mesmo jeito hoje, fazendo as mesmas coisas, mas não teve como barrar porque sua sujeira veio à tona na época dos reformadores. Até o ponto que quando chega do Papa João Paulo II, ele teve que admitir e pedir desculpa pelo que aconteceu com os judeus. Agora, já recentemente, nos anos 45, quando a igreja sabia o que Hitler estava fazendo, matando os judeus, queimando-os em fornalha, usando o carvão dos seus corpos para combustível de suas locomotivas, e a igreja sabia e foi condizente com isto. Mas não tem como se esconder a história. Você pode enganar a muitos por pouco tempo. Você não pode enganar a todos por todo tempo. Não consegue. Pois bem, então teve a era os 3 estágios, os mártires, os reformadores e por último, e então o tempo da chamada para fora. O tempo da chamada para fora é dentro da era de Laodiceia. Dentro da era de Laodiceia. Quando Deus começa a orientar as pessoas a subirem no nível de aprendizado, de conhecimento, porque está chegando o tempo da semente que estava dentro da casca, ali, sabugo sendo criado em casca, muitas capas. E estava chegando o momento do grão amadurecer. E eles tinham que estar preparados para isto, porque ia chegar o momento que a casca vai ter que sair fora e o grão ainda sai do sabugo ainda. Vê? Isso se trata de uma época de amadurecimento. Então agora eu posso ler aqui. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, você já sabe o que é Apocalipse 10, não sabe? Bem, Apocalipse 10, para os irmãos que estão nos ouvindo à distância, vocês sabem muito bem. E vi descer do céu um anjo forte. Então essa descida deste anjo forte, que é Cristo, Deus mesmo, isto marca um novo período